Genealogias na Bíblia são mais do que apenas listas de nomes para o leitor moderno. Elas podem parecer tediosas, mas para o povo do antigo Israel, elas eram de imensa importância. Elas eram registros da história da identidade e, mais importante, a fidelidade de Deus. Elas traçavam o desenrolar das promessas de Deus através das gerações e demonstravam como ele permaneceu comprometido com sua aliança. Apesar das falhas e fracassos humanos, quando chegamos à genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus, essa lista se torna ainda mais significativa porque não é apenas um registro de ancestralidade. É uma declaração do plano de redenção de Deus através da história. Em uma genealogia, os nomes incluídos são destinados a destacar figuras-chave e pessoas que representam a continuidade de uma linhagem. Tradicionalmente, isso significaria focar nos pais e filhos de cada geração. Já que a sociedade foi construída em torno de uma estrutura patriarcal, é precisamente por essa razão que a inclusão de 5 mulheres na genealogia de Jesus se destaca como incomum, se não surpreendente. Essas mulheres não são meramente adicionadas como notas laterais. Elas são figuras centrais, e sua inclusão não é devido a um descuido, mas sim como um holofote intencional sobre a graça e soberania de Deus. Porque a genealogia de Jesus, ou Messias, incluiria essas mulheres quando a maioria das outras genealogias omitia mulheres completamente qual mensagem está sendo comunicada por meio de sua presença nesta linhagem em um contexto cultural que frequentemente marginalizava as mulheres. Sua inclusão nos diz que os propósitos de Deus são muito mais profundos do que as tradições humanas. Revela que Deus não vê as pessoas com base em normas sociais, papéis de gênero ou expectativas culturais. Em vez disso, ele vê cada indivíduo como parte de seu intrincado plano redentor. O próprio fato de essas mulheres serem destacadas fala muito sobre o tipo de pessoa que Deus escolhe para trabalhar. Por meio de sua presença nesta genealogia, é uma proclamação de que a misericórdia e a graça de Deus se estendem além das fronteiras culturais, falhas morais e status social. Elas são um testemunho de como Deus traz dignidade aos desprezados, esperança aos desesperados e propósito para aqueles a quem a sociedade negligenciou. Quando examinamos esta lista cuidadosamente, vemos um padrão deliberado. O reino de Deus não é definido pelo mérito humano, mas por sua graça. E em sua graça ele escolhe o improvável, os fracos e às vezes os quebrados para mostrar seu poder. Mas há algo mais impressionante sobre essas mulheres. Elas não representam a imagem típica do que a sociedade pode considerar ideal ou justo. Na verdade, cada um deles traz consigo uma história que é cheia de tensão, luta e, em alguns casos, controvérsia. Sua presença levanta questões e nos convida a cavar mais fundo na natureza da obra de Deus. O que vemos é que Deus não se esquivou de incluir narrativas complexas e até mesmo moralmente desafiadoras na história da linhagem de seu filho. Por quê? Porque a redenção é sobre transformar o confuso em significativo. Suas histórias são tecidas na genealogia de Jesus como uma forma de mostrar que a graça de Deus é surpreendente e de longo alcance. Ao estudar a genealogia de Jesus, vemos um belo retrato da obra redentora de Deus por meio de pessoas imperfeitas. Ela nos diz que ninguém está além de seu alcance e que nossas origens, não importa quão complexas ou variadas, não nos desqualificam de sermos usados LM. Fato, essas mesmas complexidades são frequentemente os lugares onde sua graça brilha mais forte. A inclusão dessas mulheres é um lembrete de que a história de Deus não é higienizada para conforto. É uma história que abraça pessoas reais, com lutas reais, fracassos reais e fé real. Além disso, sua presença na genealogia de Jesus
destrói muitas expectativas tradicionais. Eles não eram guerreiros reis ou sumos sacerdotes em seu tempo. Eles tinham pouca influência social e, frequentemente, se encontravam em posições vulneráveis ainda. Assim, esses são os nomes que encontramos: a linhagem do Rei dos Reis. A presença dessas 5 mulheres revela o sistema de valores de Deus. Ele valoriza a fé acima da forma devoção, acima do decoro e coração acima da herança. Ele olha além da superfície e vê potencial onde outros veem problemas ao escolher essas mulheres. Deus deixa claro que sua salvação não é apenas para aqueles que são estimados ou poderosos, mas para todos independentemente de sua posição ou passado. Essa realidade deve nos desafiar e inspirar em um mundo onde as pessoas são frequentemente categorizadas e julgadas com base em sua história, status ou erros. As escolhas de Deus derrubam a narrativa. Ele seleciona aqueles que são menos esperados e transforma elas em figuras centrais em sua grande história. As vidas dessas mulheres ilustram que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Seu propósito transcende nossos cálculos humanos e sua graça rompe as barreiras que frequentemente criamos. Se a genealogia de Jesus nos ensina alguma coisa, é que a família de Deus inclui pessoas de todas as esferas da vida, todas as origens e todas as histórias unidas, não pela perfeição, mas pela graça. Agora, conforme avançamos, vamos voltar nossa atenção para essas 5 mulheres notáveis e ver o que sua inclusão na genealogia de Jesus revela. Esta não é apenas uma lista de nomes, é uma tapeçaria de graça tecida ao longo dos séculos, culminando no nascimento do Salvador. Então vamos agora apresentar as 5 mulheres que foram escolhidas para fazer parte desta linhagem divina. A primeira das 5 mulheres mencionadas na genealogia de Jesus é Tamar. Sua história é uma das narrativas mais incomuns e às vezes desconfortáveis. Bíblia é uma história que pode ser desafiadora de entender completamente, mas revela muito sobre fé, justiça e as maneiras inesperadas de Deus de trazer redenção. O nome de Tamar aparece no início da genealogia, indicando que seu papel foi crucial na história em desenvolvimento do povo. Escolhido de Deus para compreender sua importância, precisamos olhar para seu passado e as circunstâncias que levaram às suas ações extraordinárias. A história de Tamar é encontrada em Gênesis 38, um capítulo que pode parecer quase fora do lugar. A princípio, ele se passa no meio da narrativa maior de José, um dos filhos de Jacó, que foi vendido como escravo por seus irmãos. Mas bem no meio da saga de José, a história muda para focar em Judá, outro filho de Jacó, e seu relacionamento com Tamar. Judá deixou seus irmãos e se estabeleceu em um lugar chamado Adulam, onde se casou com uma mulher cananeia e começou sua própria família. Tamar entra em cena quando Judá arranja para ela se casar com seu filho primogênito, Or. O casamento com Er, no entanto, não saiu como planejado. A Bíblia nos diz que Or era perverso aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor tirou sua vida. Viúvo, sem filhos, Tamar se viu em uma posição precária na antiga cultura hebraica. O valor e a segurança de uma mulher estavam ligados ao seu papel como esposa e mãe, não tendo filhos. E uma viúva deixava Tamar vulnerável, sem proteção ou status, de acordo com o costume do casamento levita, que tinha como objetivo proteger as viúvas e continuar a linhagem do marido falecido. Judá deveria fornecer a Tamar outro filho para se casar com ela, permitindo-lhe assim ter um filho em nome de seu primeiro marido. Judá instruiu seu segundo filho Onem para se casar com Tamar e produzir descendentes para seu falecido irmão. No entanto, Onã se recusou a cumprir seu dever enquanto ele passava pelos movimentos do casamento. Ele deliberadamente impediu Tamar de conceber, garantindo que qualquer criança nascida
não carregasse o nome de seu irmão. A Bíblia descreve as ações de Onã como más aos olhos do Senhor, e como resultado, Onã também morreu. Tamar havia perdido 2 maridos, ambos os quais falharam com ela de maneiras significativas neste ponto. Judá, em vez de mostrar compaixão, reagiu com medo e suspeita com 2 de seus filhos mortos. Judá começou a ver Tamar como problema. Em vez de reconhecer a maldade de seus filhos, ele estava com medo de que dar seu filho mais novo, Shila, a Tamar pudesse resultar em perdê-lo também. Então, em vez de honrar sua promessa a Judá, enviou Tamar de volta para a casa de seu pai, com a vaga garantia de que ela se casaria com Shila quando ele fosse mais velho. Tamar, no entanto, podia ver através das intenções de Judá. Ela entendeu que Judá não planejava manter sua palavra, e que seu futuro permanecia incerto. Sua posição como uma criança sem filhos, viúva na casa de seu pai, significava uma vida de isolamento social e insegurança sem nenhuma esperança real de restauração. Mas Tamar não era uma vítima passiva. Ela mostrou uma determinação notável e compreensão de seus direitos dentro de sua sociedade. Ela esperou pacientemente, e quando viu que Shela havia crescido e Judá ainda não havia cumprido sua promessa, ela resolveu o problema por conta própria. O que se segue é um movimento ousado e controverso da parte de Tamar ao ouvir que Judá estava viajando para uma cidade próxima para tosquiar suas ovelhas. Tamar elaborou um plano. Ela se disfarçou cobrindo o rosto com um véu e se posicionou na beira da estrada, onde sabia que Judá passaria, acreditando que ela era uma prostituta. Judá se aproximou dela e eles negociaram seus serviços. O pedido de Tamar foi uma promessa de Judá, seu cordão de selo e cajado, símbolos de sua identidade e autoridade. Após o encontro, Tamar voltou para sua casa, e Judá continuou seu caminho completamente inconsciente de que a mulher com quem ele estava era sua própria nora. Mais tarde, quando foi revelado que Tamar estava grávida, Judá reagiu com a típica atitude de julgamento da época. Ele exigiu que ela fosse trazida para fora e queimada por sua imoralidade percebida. Mas Tamar havia previsto essa reação enquanto estava sendo trazida para fora. Ela enviou o próprio cordão de selo e cajado de Judá com uma mensagem: "Estou grávida do homem que os possui." Em um momento de realização chocante, Judas viu as evidências e reconheceu seu próprio erro. Ele declarou publicamente que ela é mais justa do que eu, pois eu não a daria ao meu filho Shaya. A admissão de Judá é poderosa. É uma confissão de seu fracasso e um reconhecimento da coragem de Tamar e do direito à justiça ao assumir o controle de seu próprio futuro. Tamar agiu de uma forma que desafiou as normas de sua sociedade. O que pode parecer escandaloso à primeira vista foi, na verdade, um ato de grande fé e determinação para Tamar. Não estava tentando enganar ou destruir. Ela estava lutando por seu lugar de direito em uma sociedade que falhou com ela. Suas ações forçaram Judá a confrontar suas próprias deficiências, e ao fazer isso ela preservou a linhagem familiar, que eventualmente levaria ao rei Davi. Finalmente, a Jesus Cristo. A história de Tamar é mais do que sua ousadia ou astúcia, é sobre justiça e até onde Deus irá para garantir que suas promessas sejam cumpridas. Deus usou uma situação cheia de engano, dor e promessas quebradas para trazer um propósito maior. A inclusão de Tamar na genealogia de Jesus é um lembrete de que os planos de Deus não são frustrados por falhas humanas ou por convenções sociais. Ele vê além das aparências externas e reconhece o coração. A persistência de Tamar em buscar o que era seu por direito levou-o ao nascimento de Pérez, um dos ancestrais de Jesus. Para os leitores de hoje, a história de Tamar pode ser desafiadora de interpretar, pois levanta questões sobre moralidade, justiça e as normas culturais da época. Mas mais importante, destaca
A graça de Deus. Tamar não era uma mulher de alto status, ou uma figura que se conformava com as expectativas de sua sociedade, mas foi escolhida para fazer parte da linhagem do Messias. Deus pegou sua dor, sua rejeição e sua aparente derrota e as transformou em uma história de redenção. Sua história fala a qualquer um que já tenha sido injustiçado, esquecido ou mal compreendido. Mostra que Deus vê. Ele sabe e pode transformar até mesmo as circunstâncias mais difíceis em algo que realiza seus propósitos. A confissão de Judá, ela é mais justa do que eu. Ecoa através das gerações como um testemunho de como Deus valoriza a fidelidade e a justiça acima das aparências externas. A ousadia de Tamar levou Judá a um lugar de arrependimento e reconhecimento de suas próprias falhas. Por meio de sua determinação e disposição para agir, ela garantiu seu lugar na linhagem que eventualmente daria à luz o Salvador. Sua história também estabelece as bases para um tema que será repetido com as outras mulheres na genealogia de Jesus: a graça inesperada de Deus por meio de pessoas improváveis. A mulher mencionada na genealogia de Jesus é Raabe, cuja história é encontrada no livro de Josué. Sua inclusão é notável porque ela não era israelita, mas uma cananeia que vivia na cidade de Jericó. Ainda mais surpreendente é o fato de que ela foi identificada como uma prostituta. Esse detalhe a tornaria uma completa estranha aos olhos dos israelitas, tanto social quanto espiritualmente. No entanto, apesar de sua origem, ela é lembrada não por sua vida anterior, mas por sua extraordinária fé e coragem. Sua história é de transformação e redenção, demonstrando como a graça de Deus pode alcançar qualquer pessoa, não importa de onde venha. Para entender o significado do papel de Raabe, devemos primeiro considerar o contexto histórico e cultural. Jericó era uma das cidades mais antigas e fortificadas da região, representando a força e a resistência do povo cananeu. Ela é diretamente no caminho dos israelitas, enquanto se preparavam para entrar na terra prometida. Terra para o povo de Jericó, os israelitas eram uma ameaça formidável, um povo errante e desconhecido, apoiado por um Deus misterioso, que havia realizado maravilhas no Egito e os liderado vitoriosamente pelo deserto. O medo e a tensão dentro da cidade eram palpáveis. Tildus, em Jericó, tinha ouvido falar da abertura milagrosa do Mar Vermelho e das vitórias inesperadas dos israelitas sobre reis poderosos. As notícias da aproximação de Israel se espalharam rapidamente, e a cidade inteira estava nervosa esperando pelo que parecia ser uma destruição inevitável. Foi neste momento crítico que Raabe entrou na narrativa, enquanto os israelitas se preparavam para invadir a cidade de Josué. Seu líder enviou 2 espiões para explorar Jericó e avaliar suas defesas. Esses espiões entraram na cidade e se encontraram na casa de Raabe, que ficava ao longo da muralha da cidade. Por que eles escolheram a casa de Raabe não está totalmente claro, mas pode ter sido uma decisão estratégica, pois sua casa fornecia um lugar para ficar e uma rota fácil de fuga. É aqui que vemos o caráter de Raabe começar a brilhar. Ela fez uma escolha que mudaria o curso de sua vida e garantiria seu lugar na história do povo de Deus. Quando o rei de Jericó soube que espiões israelitas haviam entrado na cidade, ele imediatamente enviou mensageiros à casa de Raabe, exigindo que ela os entregasse. Este foi um momento crucial. Raabe teve uma escolha clara: obedecer às ordens do rei, o que provavelmente resultaria em ganhar favor e possivelmente uma recompensa, ou proteger esses espiões estrangeiros, arriscando sua própria vida em um ato de coragem e fé impressionantes. Raabe escolheu o rapaz. Ela escondeu os espiões em seu telhado e disse aos mensageiros do rei:
que os homens já haviam deixado a cidade, antes que os portões fossem fechados para a noite. Ela então aconselhou os mensageiros para persegui-los rapidamente ao longo da estrada para o Jordão, enviando-os em uma perseguição selvagem na direção oposta ao que motivou Rob a fazer uma escolha tão perigosa. A resposta está no que ela disse aos espiões, depois que os homens do rei partiram. Uma vez na linhagem que eventualmente daria à luz o Salvador, sua história também estabelece as bases para um tema que será repetido com as outras mulheres na genealogia de Jesus: a graça inesperada de Deus por meio de pessoas improváveis. Essa mulher mencionada na genealogia de Jesus é Raabe, cuja história é encontrada no livro de Josué. Sua inclusão é notável porque ela não era israelita, mas uma cananeia que vivia na cidade de Jericó. Ainda mais surpreendente é o fato de que ela foi identificada como uma prostituta. Esse detalhe a tornaria uma completa estranha aos olhos dos israelitas, tanto social quanto espiritualmente. No entanto, apesar de sua origem, ela é lembrada não por sua vida anterior, mas por sua extraordinária fé e coragem. Sua história é de transformação e redenção, demonstrando como a graça de Deus pode alcançar qualquer pessoa, não importa de onde venha. Para entender o significado do papel de Raabe, devemos primeiro considerar o contexto histórico e cultural. Jericó era uma das cidades mais antigas e fortificadas da região, representando a força e a resistência do povo cananeu. Ela é diretamente no caminho dos israelitas enquanto se preparavam para entrar na terra prometida. Terra para o povo de Jericó. Os israelitas eram uma ameaça formidável, um povo errante desconhecido, apoiado por um Deus misterioso que havia realizado maravilhas no Egito e os liderado vitoriosamente pelo deserto. O medo e a tensão dentro da cidade eram palpáveis. Todos em Jericó tinham ouvido falar da abertura milagrosa do Mar Vermelho e das vitórias inesperadas dos israelitas sobre reis poderosos. As notícias da aproximação de Israel se espalharam rapidamente, e a cidade inteira estava nervosa, esperando pelo que parecia ser uma destruição inevitável. Foi neste momento crítico que Raabe entrou na narrativa, enquanto os israelitas se preparavam para invadir a cidade. Josué, seu líder, enviou 2 espiões para explorar Jericó e avaliar suas defesas. Esses espiões entraram na cidade e se encontraram na casa de Raabe, que ficava ao longo da muralha da cidade. Por que eles escolheram a casa de Raabe não está totalmente claro, mas pode ter sido uma decisão estratégica, pois sua casa fornecia um lugar para ficar e uma rota fácil de fuga. É aqui que vemos o caráter de Raabe começar a brilhar. Ela fez uma escolha que mudaria o curso de sua vida e garantiria seu lugar na história do povo de Deus. Quando o rei de Jericó soube que espiões israelitas haviam entrado na cidade, ele imediatamente enviou mensageiros à casa de Raabe, exigindo que ela os entregasse. Este foi um momento crucial. Raabe teve uma escolha clara: obedecer às ordens do rei, o que provavelmente resultaria em ganhar favor e possivelmente uma recompensa, ou proteger esses espiões estrangeiros, arriscando sua própria vida em um ato de coragem e fé impressionantes. Raabe escolheu o rapaz. Ela escondeu os espiões em seu telhado e disse aos mensageiros do rei que os homens já haviam deixado a cidade, antes que os portões fossem fechados para a noite. Ela então aconselhou os mensageiros para persegui-los rapidamente ao longo da estrada para o Jordão, enviando-os em uma perseguição selvagem na direção oposta. O que motivou Raabe a fazer uma escolha tão perigosa? A resposta está no que ela disse aos espiões, depois que os homens do rei partiram. Ainda assim, sua história demonstra que Deus olha além dos rótulos e vê o coração. A fé de Raabe
não era baseada no que ela viu, mas no que ela ouviu e acreditou. Ela agiu com base nessa fé, arriscando tudo por um Deus que ela só tinha ouvido falar. Sua história. Parente redentor. Um parente redentor era um parente do sexo masculino que tinha a responsabilidade de ajudar um membro da família em necessidade. Como se casar com uma viúva para continuar